tudo bom com você? Aqui é o Daniel Alvarenga, o investidor raiz, e hoje nós vamos para mais um vídeo direto ao ponto, onde eu vou fazer a análise das ações da Trisul. A Trisul, que é uma small cap que eu tenho em carteira e gosto bastante da empresa. Se você está comprado em Trisul, deixa aqui para mim nos comentários, estou comprado em Trisul, ou se não está, deixa aí também, Trisul é cilada, tô fora. Bom, antes de entrar na análise, eu já vou te pedir para se inscrever no canal e também deixar o seu like, para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas, para a gente poder ajudar o máximo possível de pessoas a investirem melhor. Então agora, sem mais delongas, vamos lá para a análise. Bom, a Trisul é uma empresa que atua aqui no setor de construção civil. É um setor que não é dos mais fáceis pensando no longo prazo. Por quê? Porque é um setor extremamente cíclico. Depende muito da confiança do consumidor, do nível de crédito, como que está em relação às taxas de juros. Então é um setor um pouco mais arriscado para quem pensa em investir para o longo prazo. Código de negociação TRIS3, então ela só tem ações ordinárias. Ela tem um tag along de 100%, que é ótimo para o acionista minoritário, e o free float da empresa é 36%, que é o percentual do capital que está aberto a mercado. E o sócio majoritário é a própria Trisul Participações, com 50% das ações ordinárias. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o lucro e as margens da empresa, tá? Eu estou trazendo um gráfico direto da demonstração dos resultados, do release da empresa, e aqui a gente consegue ver o seguinte: quarto trimestre de 2019 contra o quarto trimestre de 2020, ela conseguiu crescer o lucro, né? Ela estava com um lucro de 83 milhões e foi para um lucro de 93 milhões, então um crescimento de 12%. E em relação às margens, ela tinha uma margem de 38,8% e perdeu um pouco de margem, né? Margem bruta, que é aquela margem onde você abate o custo dos produtos vendidos. E a gente consegue ver aí que o setor de construção, quem acompanha mais de perto, sabe que a matéria-prima subiu bastante nos últimos meses, né? As commodities em geral. Então ela perdeu um pouquinho de margem bruta, mas se a gente pegar ano a ano, comparativo de 2019 com 2020, ela saiu de um lucro de 285 milhões e passou para um lucro bruto de 310 milhões. Com isso, a margem, que era de 35,7, ficou 35,3. Então ela conseguiu aumentar o lucro bruto e segurar as margens durante o ano. Então, quando a gente passa aqui para o lucro líquido, a última linha ali da DRE, que é uma das mais importantes, o lucro líquido dela era 44 milhões, no quarto trimestre de 2019 foi para 55 milhões, então ela conseguiu um crescimento de 27% no lucro líquido, inclusive cresceu também a margem. Ela tinha uma margem de 20,3% no último trimestre, quarto trimestre de 2019, e no quarto trimestre de 2020 eles conseguiram uma margem de quase 22%. E quando a gente pega ano a ano, 2019 contra 2020, ela tinha um lucro, né, de 140 milhões, conseguiu apresentar um lucro de 170 milhões em plena pandemia, o que é muito bom na minha opinião, e ainda assim conseguiu ganhar margens. Ela tinha uma margem de 17,5% e passou para ter uma margem de 19,5%. Então ela conseguiu ganhar aí praticamente 2 pontos percentuais em margem. Então ela conseguiu segurar um pouco a margem bruta, né? Manter as margens mesmo diante da subida dos preços. Então ela conseguiu sim repassar preços, e nos outros quesitos ela conseguiu ficar mais eficiente, e com isso ela melhorou a margem líquida da empresa. Então muito bom isso aqui. Os principais indicadores, né? Estou trazendo aqui a cotação do dia 24 de 3 de 2021, ela fechou sendo negociada a R$ 9,74. Então, com R$10 você já pode se tornar sócio aqui da Trisul. É o que eu gosto sempre de ressaltar aqui no canal. Não precisa de muito dinheiro para você começar. Tem várias ações que são bem acessíveis. E hoje em dia a gente não tem muito isso de pagar taxa. Tem várias corretoras zero taxa. Então, só não investe de fato quem não quer. Valor de mercado da Trisul, 1,8 bilhões. Então ela é uma small cap, uma empresa das menores aqui na nossa bolsa de valores. Então isso indica que é um ativo mais volátil, pode te entregar um resultado muito bom e também pode te entregar perdas fortes. Então você tem que ter cautela quando vai investir nesse tipo de ativo. Em relação ao endividamento, dívida líquida sobre o EBITDA, que é um dos indicadores que eu mais gosto de olhar aqui, está abaixo de 1, né, 0,3, que é muito bom. Esse indicador, quando ele começa a passar de 2, 3,
pode ser um indicador que a empresa está assim alavancada, está ficando com a dívida um pouco arriscada aí para o acionista, né, que não seja saudável para a empresa. E no setor de construção civil, quanto menor o endividamento, melhor. Então, nesse quesito também vejo a Trisul com um bom indicador de endividamento. Liquidez corrente, que é o ativo circulante contra o passivo circulante, ela tá com um indicador bem folgado, né, bem ok. Esse indicador eu gosto de ver ele acima de 1, principalmente quando é uma empresa cíclica. Então, ela tá com 3,6, o que é ok também. Dividend yield, apesar de ser uma empresa pequena, voltada para crescimento e não distribuir grande parte dos lucros, que eu vou mostrar aqui daqui a pouco, ela ainda está com dividend yield de 4,4%, o que é muito bom e ainda assim é acima da nossa taxa Selic atualmente. O CAGR dos lucros, que é algo também que me chama muito a atenção, que é a taxa de crescimento composta anual, a média, né, da taxa de crescimento composta anual, de 49% nos últimos 5 anos. Então é um crescimento muito expressivo nos lucros. E não é à toa que eu vou mostrar aqui também que as ações tiveram uma baita valorização nos últimos anos. O ROI, que é a empresa que está, que é o retorno sobre o patrimônio, eu gosto de ver esse indicador ele acima de 10%, então está batendo quase 15%, também está ok em relação ao ROI. Em relação à margem líquida, 21% de margem, que é muito bom. Gosto de ver a margem quanto mais elevada, melhor. Esse indicador, quando ele está acima de 10%, depende muito do setor, mas acima de 10% é um bom indicador. 21% é uma margem muito boa. E indicador de preço que eu trouxe aqui, eu trouxe o PL. Esse indicador, quando ele está abaixo de 15, pode ser um indicativo que a empresa está indo bem, que ela esteja barata, tá? Então, 10,5, na minha opinião, olhando para esse indicador, as ações da Trisul podem sim estar baratas. E olhando para o PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial, quando começa a passar um pouco de 1,5, pode sim ser um indicador que ela está começando a ficar cara. Então, olhando para o PVP, ela está mais ou menos ali no preço, mas quando a gente olha o PL, ela está barata, principalmente se a gente levar em consideração a taxa de crescimento que ela obteve nos últimos anos, o crescimento dos lucros. Agora eu vou falar um pouco, pessoal, do histórico de proventos, né? Histórico de lucros e proventos, que é o quanto cresceu o lucro da empresa ou caiu o lucro da empresa, e também os dividendos que ela distribuiu nos últimos anos. Bom, estou mostrando um gráfico aqui desde 2010, a gente consegue ver que ela apresentou lucro em quase todos os anos, né? Exceto em 2011, e ela vem fazendo um turnaround, né? De 2013 para cá, ela sofreu uma queda aqui nos lucros, ainda estava pagando dividendos, mas aí chegou em 2017 que veio a virada de chave, que foi quando ela começou a crescer o lucro, e de 2017 para cá a gente vê que ela conseguiu melhorar os resultados ano a ano e de uma forma muito exponencial, que a gente consegue ver que o lucro ficava ali próximo de 40 milhões, 20 milhões, e chegou a bater aqui próximo de 140, 160 milhões em 2021. Então a empresa vem sim melhorando bastante, vem fazendo o que a gente chama aqui de turnaround. E quando a gente olha o histórico de cotações, também não tem muito mistério. Observe que a empresa ficava ali cotada próximo de R$2, abaixo de R$2, desde mais ou menos 2010 até 2016. E conforme eu falei, veio vindo aqui em 2017, quando ela começou a apresentar lucro, o mercado já precificou isso aqui e ela saiu de mais ou menos aqui, que era abaixo de R$2, e chegou a bater em 2020 próximo de R$17. Então, uma valorização muito grande, mas aí veio a pandemia, ela chegou a bater ali, olha, próximo de R$5, então uma queda muito forte em um curto período de tempo, aquela época do circuit breakers, um ano atrás, né? E aqui a gente consegue ver que ela já recuperou, chegou a bater próximo ali dos R$15 e voltou a cair novamente, agora está próximo de R$10. Ou seja, conforme eu já havia falado, é um ativo extremamente volátil. Por quê? Porque é uma empresa pequena e está em um setor arriscado. Então o mercado, ele faz com que essa empresa ela oscile muito as cotações. Então, se você não está acostumado com isso, ou não entra na empresa, ou também investe com bastante cautela, coloca uma parte pequena do seu patrimônio nesse tipo de ativo, pois é um ativo mais arriscado. Bom, pessoal, agora eu vou entrar aqui na análise dos resultados da Trisul desde 2015 até 2020, mas antes eu tenho um recado extremamente importante.
Eu abri aqui meu curso recentemente, que é o curso Investidor Raiz, e ele está com um mega desconto. Então se você quer aprender do básico, do absoluto zero ao avançado, como analisar ações e montar uma carteira vencedora para que você possa construir patrimônio através da Bolsa de Valores e viver de renda passiva, ou seja, ganhar dinheiro enquanto dorme, clica aí no link que vai estar na descrição do vídeo para você saber mais informações. Então vamos lá agora aqui para análise. A gente consegue ver, estou aqui no site do Eduardo Cavalcante, Fundamentei, a gente consegue ver que 2016 para cá, conforme eu já vinha mostrando, a empresa está voando, né? Ela saiu do patrimônio de 524 milhões para 1,2 bilhões em patrimônio líquido. A receita também saiu de 302 para 879 milhões, EBITDA crescendo forte, olha, 19 milhões, 61 milhões, batendo recorde em 2020, 213 milhões, resultado financeiro tá ok aqui também, o lucro líquido, olha só, batendo recorde também, saiu de 3 milhões em 2016 para 184 milhões em 2020, lembrando que isso aqui também está diferente do resultado que estava ali no release, porque esses 184 milhões entram no resultado da Trisul e também das parcerias entre outras empresas que ela tem parceria na construção de imóveis, que ela tem participação, tá? Margens, a gente vê as margens crescendo, né? Tinha nem 1% de margem, batendo recorde aqui de 21% de margem líquida. O ROI também batendo recorde, 15%, vem crescendo o ROI da empresa. Se a gente consegue ver que o caixa também cresceu, olha, ela chegou a bater 488 milhões em caixa em 2019, porque ela fez uma emissão de novas ações para ela captar recursos do mercado, então eles conseguiram reforçar o caixa e o endividamento cresceu um pouco aqui em 2020, porque ela também emitiu dívidas para poder também aumentar o caixa, aproveitar as oportunidades para comprar mais terrenos. Também é um ponto muito interessante, é o indicador de endividamento. Ela tinha uma dívida líquida sobre o EBITDA em 2016 de 9,2 vezes. Conforme eu disse, esse indicador, quando ele passa de 3, passa a ficar um pouco arriscado para o investidor, principalmente no setor de construção civil, mas ela conseguiu sim reduzir esse endividamento para 2,2 vezes. Chegou em 2019 praticamente sem dívida, ela tinha mais dinheiro no caixa do que dívida, olha só. Mas agora ela aumentou a dívida, mas ainda assim é um endividamento muito baixo, então dá para ficar tranquilo. Fluxo de caixa operacional, a gente consegue ver um pouco inconsistente, né? Isso aqui é um detalhe para ter um pouco de atenção, inclusive negativou em 2020, mas devido à aquisição de terrenos, então está saindo mais dinheiro do caixa do que está entrando, porque ela está buscando expandir, comprando mais terrenos, tá? Então o Capex aqui a gente consegue ver que ela fez aqui alguns investimentos, é bem pouco, né? O setor não demanda muito Capex. E o fluxo de caixa financeiro teve aqui algumas entradas, saídas, tá positivo porque ela tomou dívida ano passado, né? Então tem que acompanhar, mas até então nada muito preocupante. Fluxo de caixa livre negativou por conta desse Capex aqui, que ela fez os investimentos conforme eu falei. E aqui a gente consegue ver também que ela pagou dividendos, né? Paga pouco, mas vem pagando dividendos nos últimos anos, 10 milhões, 12, 20, 40 milhões foi o recorde de dividendos aqui nos últimos anos, ela pagou em 2020, e um payout que representa 22%. Então é aquilo que eu falei, mesmo ela distribuindo uma parte pequena do lucro, ela ainda conseguiu um payout baixo de 22%, ela ainda está com o dividend yield de 4,4%. Então isso aí é um forte indicador que sim, as ações podem estar baratas. E outra questão é o seguinte, ela está aumentando o lucro, mas a cotação está em queda. Então isso aí pode ser que seja sim uma oportunidade para você entrar no ativo. Bom, minha opinião, empresa extremamente redondinha, tanto em relação a endividamento, rentabilidade, margens, crescimento nos lucros, crescimento nas receitas. Então é um case que melhorou demais nos últimos anos. Não é à toa que eu tenho carteira, mas é sempre bom ressaltar que o setor de construção civil é um setor extremamente cíclico. Para quem pensa em investir para longo prazo tem que ter cautela, porque se acontece uma alta na taxa de juros, a gente viu que a Selic passou de 2 para 2,75, chega uma Selic ali de 6, 7, 10%, eu não acredito que vai acontecer chegar a 10, 12% tão cedo, mas pensando em longo prazo tudo pode acontecer e a empresa tem mais dificuldade de operar em cenários onde a taxa de juros fica muito alta. Então atualmente o cenário é muito favorável, não somente para a Trisul, como para as empresas do setor de construção civil, mas tem que ter cautela, pois é um ativo cíclico, é um setor complicado, não é fácil de operar para o longo prazo. Mas fora isso, gosto bastante da empresa e sigo comprado. Então pessoal, se você quer saber mais sobre alguma outra empresa, deixa aqui nos comentários qual que é a próxima ação que você quer que eu faça análise. E também um último recado importante é que eu criei um canal
canal no Telegram recentemente para compartilhar mais conteúdo sobre investimentos, finanças e economia. Então, se você quer aprender mais sobre estes assuntos, basta clicar, vai ficar aqui na descrição do vídeo um link para você participar do meu canal no Telegram. Ele é 100% gratuito. Então é só clicar para poder participar. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.